ele é um movimento forte. E ele é um movimento que ele foi tão forte que ele buscou em cima e voltou de vez. Então agora, ó, ele tende a bater nessa região aqui, ó, região de um dia. Uma outra região, depois a gente vai ver isso lá na frente, uma outra região forte é uma região de 4 horas. A região de 4 horas é uma região fila da mãe, perigosíssima. Dificilmente ele bate e rompe de vez. De um dia, de 4 horas, dificilmente ele bate e rompe de vez. De 1 hora ele rompe. Você vê que de 1 hora ele passou ali na velinha de 5 minutos, ele passou de vez. Se a gente olha aqui o movimento de 1 hora, ó, ele passou aqui de vez, nem respirou. Ele veio e fechou logo Uhum. embaixo. Agora, de um dia, não. Um dia ele vai bater aqui, ele vai frear. Ele tem que estar com muita força para descer aí de vez nesse um dia. Normalmente ele dá rejeição. Então, nós vimos aí, para a gente fazer uma entrada para o trade, o que, que é importante? Eu marcar velas, topos e fundos de 1 hora, topos e fundos de um dia, suporte e resistência, é ver onde que está o suporte, eu vou desenhar, eu vou desenhando. Ver onde que estão os topos, os fundos, suporte, resistência, ver mais o quê? Rompimento, se tem rompimento, se o rompimento é genuíno, se o rompimento é falso. Então, eu tenho que ver os gatilhos, se são gatilhos importantes. Então, eu tenho que olhar tudo isso aí. Então, vamos lá, vamos tentar entender se a gente conseguiu entender isso aí. Eu tenho aqui, Paulo, eu tenho aqui a marcação. Deixa eu só confirmar de um dia, que eu botei pouca marcação ali. Vamos ver onde a gente tem de 1 hora. Ó, eu tenho essa parada aqui. Vamos remarcar, eu tenho a parada aqui. Todas as velas para trás, a maioria delas eu posso marcar. Não preciso marcar. Então, eu tenho, ó, 1 hora. Eu tenho aqui 1 hora, ó, essa 1 hora aqui, ó. Não, vamos ver aqui. Toda ponta, gente, toda ponta ela se torna importante. Então eu vou marcando todos os pavios que eu vejo pela frente. Show de bola. O gráfico de um dia, vamos ver só se a gente não tem alguma outra marcação aqui que nós esquecemos que está aqui muito próxima. De um dia tá bom. Então vamos lá agora para o gráfico de 5 minutos. Vamos desenhar literalmente o nosso trade. Marquei topos e fundos. Eu estou nessa região aqui. Onde que eu tenho gatilhos? Eu tenho gatilhos aqui nesses topos e fundos. Então, respeitando os topos e fundos, eu já vejo onde que eu tenho gatilho. Eu tenho um suporte e uma resistência aqui. Eu tenho os rompimentos que foram rompimentos genuínos. Vamos botar um outro gráfico aqui muito importante para a gente entender também, trabalhar com os dois juntos. Já vamos aprender a fazer isso aqui. Eu tenho um gráfico aqui de 1 minuto. Eu tenho um gráfico de 1 minuto e eu tenho essas marcações aqui. Então eu sei, eu não tenho Fibonacci, eu tenho Fibonacci aí, tá subindo uma verdinha ali. Se essa verde subir, confirmar uma verde, tá. Já tenho Fibonacci aqui, por quê? Porque essa vermelha deu rejeição. Já começou a voltar para dentro do movimento. Vamos lá, eu tenho um fundo aqui, aqui eu tenho a marcação. Então eu tenho os gatilhos que estão aqui também marcados dentro dessas linhas amarelas de 1 hora. Então, eu tenho o rompimento, que é um rompimento genuíno. Eu tenho a linha de tendência de alta, que é essa linha aqui, que é o suporte. É linha de tendência de alta também, nós podemos chamar ela linha de tendência de alta. O que que eu tenho mais? O que que eu preciso saber mais? Nada. Baseado aí, eu tenho o quê? Eu tenho uma compra ou eu tenho uma venda? A minha pergunta. Olha o gráfico aqui de 1 hora, o gráfico de 1 minuto. O gráfico de 1 minuto tá aqui, tá nessa situação. E o gráfico aqui de 5 minutos tá nessa situação. O que que eu tenho aqui? Eu tenho uma venda ou tenho uma compra? Eu tenho um padrão de 3 candles aí? Por que que eu não tenho um padrão de 3 candles? Porque ele não está no fundo. O fundo dessa região é essa região aqui, ó. O fundo dessa região é esse fundo aqui. Se ele não bateu nesse fundo, literalmente, não me dá um padrão de 3 candles. Então, eu tenho que ter cuidado. Eu não tenho padrão de 3 candles aqui. Se ele tivesse batido aqui, eu teria um padrão de 3 candles. É 3 velas, mas não é 3 candles. Show de bola. Perfeito. O que que eu preciso fazer aí? Nada. Marquei, esperar. Essa vela verde, ela tem que fechar para cima da vermelha.
E a próxima vela, ela tem que fazer o retest. Se essa fechar para cima da vermelha, a próxima vier testar e subir, eu posso botar uma compra em que região? Eu posso botar uma compra na região para cima da vela, onde ela fechar aqui. Então a outra veio, testou, não conseguiu romper 50%. Posso botar uma compra. Por que que eu posso botar uma compra? Compra por rejeição. Rejeição de fundo, não é para não é pavio de três candles, rejeição de fundo. Agora vamos ver, gente, uma coisinha aqui muito engraçada, mas vou mostrar uma coisa aqui interessante para vocês se direcionarem melhor. Joguei um Bollinger Band aqui. Agora, baseado no Bollinger Band, qual a minha tendência aí? Sim, a tendência dela principal é de queda. Por De quê? Porque queda. ela desceu esse tanto que é a tendência é de queda. Mas se eu fosse fazer agora um pequeno movimento, que se eu olhar aqui, gente, só esse movimento dessa vela verde aqui, só essa vela verde aqui foi 570 pontos. Só essa vela verde já está deixando um pessoal rico. Se eu olhar para o Bollinger Band, essa marcação do Bollinger Band, o que que esse gráfico ele vai fazer aí daqui a pouquinho? O que que ela está fazendo nessa vela vermelha, gente? Ela fez um testezinho. Exato, gente, ó. Show de bola. O que que ela fez? O teste. O teste dela, gente, ela tende a buscar, vamos lá, a regra básica do trade. Regra básica, 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 básica. Deixa eu até aumentar a tonalidade aqui para a gente entender melhor. Gente, regra básica, básica, básica. Ó, topo, fundo, 50%. Onde que ela bateu aqui? Que região é essa aqui? Ela bateu Que no regi... 50, 50, no 50%. 50%. Exato, gente. Ela bateu 50% e ela deu rejeição. Rejeição. Se Então ela ela vai bateu, subir. Hã? Então ela vai subir. Se ela bateu 50% e ela deu rejeição, ela vai subir. Porque essa vela aqui, eu sempre tenho que medir essa região aqui. Bateu 50%, deu rejeição, vai subir, tende a subir. Você vê que ela bateu 50% certinho. Não existe por acaso no gráfico de velas. Nenhuma vela, nenhuma é por acaso. Então, ela tem que fechar a vela dentro dessa área. Ela não fechou a vela. Eu não posso dizer que ela já bateu os 50%, porque faltam 1 minuto e 37 segundos para fechar essa vela. Mas Isso. se ela fechar em 1 minuto e 37 segundos, ela vai dar Ai, ai, ai. rejeição. Então, ela dando rejeição, o que que ela vai fazer aí? Ela dando rejeição, é muito importante vocês terem um reloginho. Por que o reloginho? Porque vocês vão ver a contagem do candle. Por exemplo, se eu venho aqui embaixo, mercado, eu posso botar um contador de tempo ali para me ter um reloginho ali nas minhas velas. É muito bom eu fazer isso. Show de bola, barulhento. Muito bom o reloginho. Por quê? Porque vocês vão ver o fechamento da vela. Então, ter um reloginho aqui na lateral é muito interessante, porque dá literalmente o movimento de cada vela, o tempo delas, para vocês entenderem, mas vai dar o tempo aqui para vocês entenderem onde que está os 50%. Porque é importante nós entendermos que se ele bater dos 50% para baixo, a tendência principal dele é de queda. Se bate 50% para cima, a tendência desse micro movimento dessa vela verde porque aqui eu estou no candle a candle. Quando eu me propus a abrir aqui, ó, nesse movimento agora, eu vim pro candle a candle. Então, o que que é o candle a candle aqui? Aqui eu estou mostrando para vocês esse movimento dessa vela verde. Então, eu estou contando esse candle verde. Então, ó, vê que ele deu rejeição aqui de 50%. Se ele literalmente ele deu rejeição aqui de 50%, não compensa eu esperar aqui uma queda. Eu já vou começar a esperar uma forte tendência de reversão. Então, aqui ele já está negando o fundo,
Essa vela verde foi muito maior do que duas velas, isso aqui já é um bom sinal. Então, e agora ele vai começar a negar o fundo no micromovimento. Se ele faz isso no micromovimento, automaticamente ele vai para o macromovimento. Se ele dá duas velas verdes em seguida, igual já deu uma aqui, deu uma vermelha, se der outra vela verde e fechar aqui por cima, ele já começa a dar reversão. Então, onde que seria minha entrada? Minha entrada seria aqui, ó, nessa região aqui, ó. Eu posso botar uma entrada de compra aí, que se ele romper aqui, ele provavelmente ele vai vir buscar o próximo topo, que é esse, meu primeiro alvo, seria meu segundo alvo aqui, meu terceiro alvo aqui. Então vocês vão vendo que eu vou tendo alvos diferentes aí para cima. Ele vai começar a subir. Agora, se ele cair para baixo de 50%, já muda tudo. Essa vela aí, ela falta 1 minuto e 35 segundos para ela fechar. Então ela tem que fechar para cima do movimento de 50%. Vamos lá. Aqui eu tenho 50% nessa região aqui, certo? Essa região aqui, ela está me dando 50% da Fibonacci, não tenho? Ela não conseguiu, essa vela aqui, ela não conseguiu romper os 50%. Por que que essa vela vermelha, ela não conseguiu romper os 50%? Porque ela fechou, se ela rompesse os 50%, ela teria que fechar aqui. Se ela fechasse daqui para cima, ela não rompeu os 50%, mas ela fechou aqui, ó. A Verde veio, a Verde veio, tentou passar os 50%, mas voltou, fechou também sem passar os 50%. Concorda comigo? Nenhuma delas conseguiram romper essa linha aqui, que é a região de 50%. Isso aí, o pavio não conta. Ela O que fechou o conta. corpo dela para cima, o pavio não conta. Aí, gente, é isso aí. Eu fico feliz que vocês estão aprendendo. O pavio não conta, o que conta é o corpo da vela. Nesse caso, o pavio de uma vela só conta numa situação dessa aqui, quando ela acaba. Quando ela acaba no fundo, no topo, aí conta pavio. Mas nesse caso aqui, de passagem aqui pelo Fibonacci, só conta o corpo. Então ela tentou romper, ela veio, fez aqui, veio até aqui embaixo, mas ela voltou e encolheu toda. Então, o que que aconteceu aqui? Aqui, por que que eu botei o tempo, Val? Por quê? Porque essa vela é de 5 minutos. O que que eu preciso entender? Que a vela é de 5 minutos, eu estou trabalhando com um gráfico de 5 minutos. Então, eu estou trabalhando no micromovimento. Eu estou trabalhando no movimento mais pequeno, um movimento de 5 minutos. Agora, essa vela vermelha, ela fechou acima da verde. Para dar reversão, só para vocês entenderem, para dar um sinal aqui de reversão, agora essa vela tem que fechar aí, ó. Se ela não fechar nessa altura aí, não dá reversão. Por quê? Vamos esquecer aqui por enquanto esse gráfico aqui de esse Fibonacci. Se ela não fechar nessa região aqui, por quê? Porque a região principal dela agora, qual que é? O pavio de referência dela agora é esse aqui, ó, Val. Esse aqui é o pavio de referência dela, que é o pavio mais longo. Ela tem que fechar abaixo desse pavio para dar certeza de reversão. Se ela está fechando acima desse pavio, significa que o mercado ele está em alta. Agora, no micromovimento, ele está em alta. Então, se a gente começa a olhar ali agora, nós vamos ver claramente que ele está em alta. Então, qual a tendência dele fazer? Dele buscar esse movimento aqui, ó. Por que que ele tende a buscar esse movimento aí? Por quê? Porque eu falei que ele tem, ó, o primeiro alvo dele, onde que é? O primeiro alvo dele é aqui, ó. O segundo alvo é aqui, ó. O terceiro alvo é aqui. Tudo quanto é canto aqui, essa região aqui, ó. Tudo quanto é canto aqui é alvo. Isso aqui é tudo alvo dele. Então, ele deu reversão, já confirmou a reversão. Onde que ele confirmou a reversão? No topo dessa vela aqui, ó. Ela fechou duas velas para cima da outra, já deu reversão
no micromovimento. Ele pode chegar aqui e cair? Pode. Mas significa que a Zig, mas e o pullback? Não, agora ele já perdeu a força do pullback. O pullback dele seria nessa região aqui, ó. Aqui ainda daria um pullback, porque ele estaria fechando para baixo dessa velinha vermelha, onde ele começou a dar uma reversãozinha aqui, ó. Mas se ele fechou para cima da vermelha, ele fechou essa verde aqui na mesma reta dela, já falhou o pullback. Aqui ele já está trabalhando em cima de uma possível reversão. Ah, Zig, mas é garantido que ele vai vir aqui? Não, não é garantido, é uma previsão. Não existe uma garantia que o mercado ele reverte, mas a previsão dele agora é que ele venha buscar essa região aqui, ó. Ele vai negar aqui, porque para ele ter força para confirmar uma queda, ele tem que vir para baixo desse pavio aqui. Então, se ele não vem para baixo desse pavio aqui, significa que ele continua com tendência alta. Então, se ele não descer para baixo dessa linha preta, ele está com tendência alta. E como ele está negando, agora o que que eu preciso entender? Que ele faltam 18 segundos para fechar essa vela. Porque, por que que eu falei o tempo? Porque tudo depende do tempo da vela. Ele depende, a movimentação aí, ela está contada na vela de 5 minutos. Faltam, nesse momento, 4 segundos. 3, 2, 1, fechou. Nasceu a outra vela. Fechou para cima. Continua a tendência de alta. Por quê? Porque não conseguiu romper nem os 50% dessa vela. Para a gente ter uma pequena esperança que ele fosse cair aqui, teríamos que, pelo menos, deixa eu botar aqui no gráfico maior, teria que, pelo menos, nessa vela aqui nessa vela verde, teria que pelo menos chegar nos 50% dela, lembram? Sempre fundo, topo e 50%. O movimento que não chegou nos 50%. Ah, Zig, mas se romper esse 50% e fechar aí é outra coisa. Aí já começa uma micro tendência à queda. Por enquanto, enquanto não confirmar a queda abaixo dos 50%, continua de micro tendência alta. Confirmação garantida que vai cair, se fechar aqui embaixo dessa região aqui. Teria que fechar embaixo dessa região para ter garantia que vai cair. Fora isso, nós temos uma tendência. Se fecha abaixo dos 50%, nós temos uma tendência, não temos uma garantia, uma tendência. Olha, ele está dando agora os vendedores entrarem aí Zig, com en- força. Já então aí, começou. então aí não Oi. tá indicando nem compra nem venda, né? Não. Por enquanto, Paulo, depende de onde eu estou. Se eu já entrei, Paulo, se eu já entrei aqui embaixo, não, agora não, agora não pode Sim, nem comprar é nem isso que eu tô vender. Aí não falando, é tem isso aí. nada, Aham. não. Não, não tem nada. Mas tem aí um. Vamos ver outra coisa aqui. Deixa eu só, antes de falar, deixa eu medir. Zig, tem uma tendência forte aí, é o quê? A compra. Por quê? Porque aqui já rompeu os 50%. Eu ia falar, tem um pavio de 3 candles aqui? Não, não tem. Não tem nem pavio de 3 candles. Não tem nada aí mais. Se a pessoa não entrou, não entra. Aí a gente tem que esperar ele desenhar um padrão para ver para onde que ele vai, que aí ele entrou na dúvida. Os vendedores estão empurrando para baixo, os compradores estão empurrando para cima. Se o cara ele tiver que comprado, é duas situações. Ele se propõe a surfar, fazer um movimento maior, contando que pode vir até aqui embaixo nessa região aqui, ó. Ele pode vir até aqui nessa região e pode encolher tudo e continuar subindo, como ele pode vir buscar o fundo e continuar descendo. Então não existe nada aí nesse momento. Se o cara comprou aqui embaixo, compensa ficar? Compensa porque ainda tem margem aí. E a forte tendência é de compra. Por quê? Porque rompeu os 50%. Mas se ele não entrou, Zic, então eu vou fazer uma entrada aí agora. Fiz uma entrada aí agora. Doideira. Fez burrada. Por quê? Não compensa entrar aí. Ele vai subir? Provavelmente. Só que é uma perspectiva, não é uma garantia. Se nós falarmos, nós temos garantia? Temos. Nós temos todos os sinais combinando com uma movimentação, nós temos no trade, podemos falar uma garantia maior. Mas aí não tem nada.
Se eu ponho uma compra aí, eu fiz uma jogada, é um jogo. Eu dei um tiro. Ah, mas vou botar mais uma compra aqui, mais uma, que aqui subindo aqui eu vou ganhar um dinheirinho, que provavelmente ele vai subir aí, já estou ganhando. Não, não estou ganhando, eu estou ensinando para minha mente o que é fazer errado. Então, isso não é ganhar, isso é a ganância. A minha ganância me fez eu fazer uma entrada aí rapidamente para puxar aí, numa mesinha de 500 conto, puxar 5%. Mas, ao mesmo tempo, eu acabei de ensinar para mim mesmo que é uma jogada errada. Amanhã, quando ele fizer esse mesmo movimento, eu vou entrar de novo. E o problema é que amanhã ele vai descer. Hoje ele subiu, amanhã ele desce. Então, mesmo ganhando, não compensa eu ficar nessa ordem, que é uma ordem mal feita. Eu tenho que esperar, igual o Paulo falou, não tem nada aí, eu tenho que esperar desenhar um movimento. Então não adianta eu fazer uma entrada aí, se eu não entrei ainda, não adianta eu querer entrar aí. Deixa ele fazer o movimento, deixa ver para onde que vai essa vela. Essa vela falta 16 minutos para terminar. Ela pode encolher toda lá em cima e continuar subindo, que é uma forte tendência de alta. O mercado vai abrir daqui a pouco. Faltam 14 minutos para o mercado abrir. 14 não, 15 minutos. Então o mercado vai abrir, ele vai definir para onde que ele vai. Ah, Ziga, e aí? Está numa tendência agora de alta, eu não posso me dar o luxo de toda hora eu ficar procurando o que é alta, o que é venda. Não, eu tenho que esperar desenhar. Ele vai desenhar. Ó, vê que agora, Paulo, ó, já pegou os 50%. Se ele já pegou os 50%, agora ele já ganhou uma forte tendência à queda. Mas está confirmado? Não, não tem uma confirmação muito boa, que ele só pegou aqui, ó, só pegou e subiu. Isso pode ser até o alinhamento da Fibonacci, que às vezes não está totalmente certinho. Ó. A medição correta é embaixo dessa verde. Ó, pegou os 50%. Não, vamos botar aqui nesse fundo aqui, no fundo todo. Pegou mal, mal os 50%. Não rompeu os 50% totalmente. Rompeu só 10 pontos. Não dá para contar no ouro 10 pontos. O ouro ele movimenta 5.000 pontos, então 10, 20, 30, 50 pontos não é uma contagem que a gente pode fazer uma definição. Então, tecnicamente falando, continua na forte tendência de compra. Tende a subir? Tende a subir. Provavelmente isso aqui é só um pullback. Ele fez um pullback, subiu, fez um pullback aqui, subiu. Pode ter aqui já fez um pullback mais fundo, mesmo que eu esteja indo para cima, se ele não romper esse topo, eu tenho que ficar de olho, que agora ele já fez uma queda mais funda, ele pode fazer uma reversão aí, uma lateralização e provavelmente uma reversão. Então, o meu desenho para esse trade, o que que é, Zig? O que que é literalmente o desenho para esse trade? Ele veio, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Agora, ó, subiu, desceu, lateralizou. Não lateralizou, gente? Sim. Então, qual a tendência dele fazer isso agora? Ele dá uma estourada forte, forte, forte aí para cima. Que lateralizou ali, não Tem que segurou a esperar ele atingir o topo aí lateralização. primeiro para estar garantido, né? Ele Exato. fechar É acima do topo, né? acima do topo que eu vou dar garantia. Se ele não Uhum. fechar acima do topo, se ele fecha, Paulo, acima dessa vela vermelha aqui, ó, acima dessa vela vermelha já é um bom sinal, que ele já está rompendo o último movimento. Sim. Sempre o último movimento é a vela anterior. Mas o segredo, ele fechou aqui em cima, show de bola, já vai me dar um bom sinal. Mas o ideal é ele fechar acima dessa região aqui, ó. Aí é certeza que ele vai subir. Aí é certeza que ele vai subir. Só que ele vai subir até onde? Lembra que ele tem outra região já aqui de parada. Ele sempre vai ter as regiões de parada. Então eu tenho que estar atento às próximas regiões. Aí, ó. Olha só a força que deu essa vela aí. Os compradores estão aí? Estão com toda a força. Essa vela aí, pelo jeito, vai lá no topo de novo. Tudo que ele desceu, ele vai subir agora a hora que abriu o tal do Xi Jinping. É o mercado chinês. Ele abre agora às 9 horas. A hora que abrir ele, esse mercado tende a bombar e estourar para cima. O que que é importante para a gente agora? Guardar padrão de três candle e guardar essa aula aqui. Essas duas aulas são as aulas fundamentais que vocês vão aprender
como entrar no gráfico e como treinar nele. Baseado no Bollinger Band, baseado no Bollinger Band. Bollinger Band, gente, nunca ele desce de vez. Sabe quantos por cento que o Bollinger Band sobe ou desce de vez? Passa essa linha do meio e vai lá em cima? 30% só. 70% ele bate e volta. Agora que ele está no movimento com antecipação à abertura de mercado, pode até subir aí de vez, mas é milagre. Vocês vão ver, ó. Olha só, gente, o Bollinger Band passou aqui de vez, certo? Só que, ó, antes dele passar aqui de vez, antes dele passar, ver que ele parou. Vocês vão ver, ó, quantas vezes ele passou da linha do meio para cima, ó. Uma, duas, três, tentou descer quatro, cinco. Na sexta vez, sétima vez que ele desceu, aí ele passou para baixo. Aí ele subiu, sobe de vez? Não. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aí passou na sétima, passou de vez, foi lá em cima. Aí desceu de vez? Não. Uma, duas, três, quatro. Aí na quinta para sexta vez que ele desceu de vez. Aí subiu. Agora, quando ele subiu agora, subiu de vez. Milagre. Vocês viram quantas vezes ele não subiu de vez? Então, prestem bastante atenção quando forem trabalhar com Bollinger Band. Quando ele faz um movimento forte, ele não sobe de vez, ele bate na linha do meio do Bollinger Band e desce primeiro, vai lá embaixo, vai lateralizar lá para depois ele subir. Isso ele faz demais. Por isso que eu adoro trabalhar com Bollinger Band. Ó o tanto que ele sobe primeiro para depois ele dar uma queda. Então, isso aí a gente pode pegar, vocês vão treinar na mesa de vocês, ao vivo, todo mundo junto, o Bollinger Band. Depois nós vamos ter uma aula só sobre isso aí. Vamos lá, gente. Abrir uma ordem. Abrir uma ordem igual o pessoal da LTX faz. Não ordem ao mercado. O que é abrir uma ordem ao mercado? Abrir uma ordem ao mercado. Está aberto uma ordem ao mercado, que eu abri nesse dado momento, abrir ao mercado. Eu não sei o que ele vai desenhar. Ele pode vir aqui embaixo, pode ir lá em cima. Então, se eu não estiver trabalhando para dobrar ou triplicar uma mesa igual um doido, não é compensativo fazer isso. Então, não abro ordem ao mercado. O que eu faço? Eu acho que esse gráfico ele vai subir. Que aí eu não tenho nada, então eu tenho que achar que ele vai subir. Então, o que eu vou fazer? Vou clicar aqui na parte branca, vou vir aqui em cima, negociação, ordem, buy, stop. Com quanto que vai abrir essa ordem? Com quanto que tiver aqui dentro, ó. Aqui dentro, se você botou 10 centavos aqui dentro, ela vai abrir ali com 10 centavos. Ah, mas eu não queria que abrisse lá em cima. É só eu pegar ela, movimentar para onde que eu quero que ela vai. Eu quero deixar ela aqui. Se por acaso ele subir, ultrapassar esse topo aí, não é técnico essa abertura, é só um exemplo. Se ele passar para cima desse topo aí, ele vai subir. Deixa eu aumentar aqui mais. Então, a minha visão é que ele suba acima de sair para pegar a minha ordem. Onde que eu vou botar? Como que eu vou botar stop loss? Vou clicar aqui em cima da ordem. Primeiro, eu vou pegar a setinha para marcar aqui, saber onde que eu vou botar stop loss. Stop loss, eu vou botar aqui, ó, 41,97,30. Não, 41,97,50. Tá bom. Então, vou vir aqui em cima da ordem, perdão, às vezes não abre, aqui em cima da ordem, modificar. Aí vou vir aqui, lucro máximo, perda máxima. Perda máxima, o que eu falei? 47, 41,97. 41,97. 00. Pronto. Vem aqui, modificar. Tá aqui, ó. Ah, mas ficou muito longe, não tem problema. É só eu pegar ele com o mouse e arrastar para onde eu quiser. Ah, meu lucro máximo, quero calcular meu lucro máximo. A mesma coisa, modificar. Onde que eu vou botar meu lucro máximo? O lucro máximo está aqui, lucro máximo. Lucro máximo eu quero 42,08. 42, vou clicar aqui, apagar, botar o 8. Ah, mas vai ficar certinho ali o número? Não precisa calcular, porque depois eu posso mover para onde eu quiser. Eu acho que ele vai vir até essa região, então vou deixar aí. Pronto, minha ordem está montada.
Se ele passar por ali, ele vai pegar minha ordem. Ah, Zig, mas o stop loss é do tamanho do take profit. Gente, aí é o gerenciamento de vocês. Depois nós vamos ter uma aula só sobre gerenciamento. Aqui é só para me abrir, para me entender como abrir uma ordem. Então, aí eu estou com uma ordem aberta, programada. Ordem não está aberta a mercado, ela está aberta à programação. Então, ela está programada. Só vai pegar essa ordem se ele realmente confirmar ali uma subida. Ele tem uma tendência a confirmar uma subida, porque se eu ponho aqui a Fibonacci, ele fechou literalmente 50%. Então, se ele cair para baixo dessa região aí, se ele cair para baixo dessa região, eu já tiro minha compra. Só vou manter minha compra, posso até abaixar um pouquinho essa compra, vou botar essa compra nessa região aqui, ó, para cima do corpo dessa vela. Que aí eu vou diminuir aqui meu stop loss, minha exposição. Que agora eu vi os 50%. Se ele subir ali, provavelmente ele vai romper ali para cima e tem de vir até isso aqui, é o meu primeiro alvo, e daí por diante eu vou marcando os meus alvos. Só botei aí como exemplo para vocês verem. Olha lá, abriu. Suponhamos Pegou. que eu tive, pegou a ordem, então eu estou dentro da ordem, minha ordem está ali. Qual é o meu primeiro, nesse caso aqui? Suponhamos que eu tivesse aberto uma ordem. Qual é o meu primeiro alvo? Meu primeiro alvo é nesse pavio aqui, ó. Ele pode vir nesse pavio e voltar. Qual o meu segundo alvo? Meu segundo alvo é nesse topo aqui. Qual o meu terceiro alvo? Meu terceiro alvo é nesse topo aqui, é em cima do movimento. Ah, dizer que ele vai vir só nesse paviozinho e voltar? Pode. Esse cara, você não pode confiar nele, não. Esse cara não é de confiança. Nós temos que ter nosso gerenciamento de risco. E não está confirmado também que ele vai subir, porque a vela não Uhum. fechou. Então a vela ainda falta uns minutinhos para fechar. O ideal era deixar ela fechar primeiro para me botar essa ordem. Mas ali eu botei só como exemplo. Se ele subiu ali, provavelmente ele tem forte tendência à subida. Então, quero abrir uma ordem ao mercado, quero abrir uma ordem programada. A ordem programada, ó, eu clico aqui. Onde que eu botar o mouse aqui? Aqui, gente, é o lugar onde vai abrir a ordem. Ó, Hum. uma ordem de compra eu tenho que abrir para cima do mercado. Ah, mas se a ordem for de venda? Não tem jeito de eu puxar essa ordem de compra para venda, ela não desce. Para venda, eu tenho que abrir abaixo da onde que está o mercado. O que que é o mercado? É essa linha preta, onde o mercado está movimentando. Ó. Minha ordem de baixa é de venda, minha ordem de cima é de compra. Ah, Zig, mas eu não estou acertando aqui, ó. Aqui é o stop loss. Onde que eu ponho o stop loss? O stop loss é a perda máxima. Eu posso até fazer o seguinte, não preciso nem, se eu quiser, não ficar medindo aquele monte, não. Põe aqui em qualquer lugar, ó. Põe aqui em qualquer lugar, ó, que o stop loss ele passa de um lugar para o outro. Que, na verdade, a linha é a mesma. Põe em qualquer lugar e vou arrastando ele. A Zig, aqui, para essa ordem aqui de compra, esse cara aqui é stop loss. Menos 31,20. Se bater, ele vai fechar. Ali em cima é meu take profit. Se eu não conseguir abrir, Paulo, o take profit e o stop loss, não tem problema. Eu espero abrir a ordem, que abrindo a ordem, eu abro tudo que eu vou precisar. Então não é um negócio que eu preciso me esquentar a cabeça com ele. É bom ter ele programado? Sim, é bom, mas se eu não conseguir abrir, não é um negócio que eu preciso esquentar a cabeça, não. A Zig Hum. sempre abre ordem com stop loss, nunca abram uma ordem sem seu stop loss programado. Por quê? Porque na hora do trade você não vai conseguir fechar, botar stop loss. A hora que descer, eu vou botar aqui. Não, não vai. Você vai botar aqui, se ele descer, você vai puxar mais para cá, e você vai começar a puxar, você vai começar a puxar, e você só vai parar de puxar, sabe quando? Perder a mesa toda. Não tem jeito. É psicológico. Não, a gente não consegue arrastar o stop loss depois. Então tem que fazer isso aí tudo antes. Então, botei Mas você aqui meu pode stop fechar, você loss. pode fechar também antes dele pegar seu stop, né? Pode, pode. Se você viu que vai bater o stop loss, fecha no dedo. Por que Aham. pode fechar no dedo, Paulo? Porque nós estamos trabalhando com scalp. Se eu estivesse trabalhando com movimentos maiores, não compensa muito fechar no dedo. Mas no caso do scalp é melhor. Ah, eu estou vendo que eu tenho, vai bater. Meu stop loss, suponhamos, está aqui embaixo. Aí eu estou vendo aqui o que ele fez o movimento.
Ele fez um movimento engraçado. Ele veio e ele fechou essa. Ele veio aqui, fechou essa velinha aqui, ó. Fechou essa vela, já fechou abaixo da verde. Se fechou abaixo da verde, a outra vai fazer o quê? A outra vai vir aqui, ó. O que que eu vou fazer numa situação dessa, meu Deus do céu? Vou ficar esperando a outra? Nem a pau. Fechou abaixo dessa aqui, ó. Já vou clicar ali e vou fechar minha ordem, não quero nem saber. Por quê? Porque não compensa eu ficar nela. Então, fechou ali abaixo, fecho minha ordem também. Vocês entenderam? Não compensa eu ficar segurando para apostar na sorte. O trade não é de apostar na sorte. Converse com os nossos especialistas.